Fala, fera! Ou falem, feras! Tô chegando já ligado e conectado com Goiás no Fala Fera. Abençoado sábado pra você, pra sua família, viu, fera? Rapaz, pra quem não viu o vídeo ontem, no final da tarde, né? Reafirma aqui, galera. Terça-feira, live, André Rodrigues Fala Fera, aqui no canal nosso, no YouTube. Uma live pra cima. Na véspera da final da Copa Verde, Goiás e Paysandu, vou trazer informações Goiás atualizadas, né? Um bate-papo meu com você, internauta, tá? Um bate-papo agradável, interação, você manda pergunta, se eu der conta de responder, eu respondo, se eu não der conta, eu anoto e tento trazer informação depois, né? O Fala Fera, eu comecei ele há um ano atrás, com um vídeo por dia, depois pulei para 2 vídeos por dia, depois 3 por dia geralmente, né? O da manhã, o do almoço, o do início da noite. Tem dia que tem 4 vídeos, né? Tem o vídeo do estádio, né? O do antes do jogo, pós-jogo. E aí o próximo passo agora é live, tá? É live. A minha intenção é uma live por semana, tá? Uma live por semana. Na segunda-feira não vai dar, porque segunda-feira eu tenho um compromisso à noite, né? Eu realizo a crisma na segunda-feira, né? E aí terça-feira, geralmente não tem jogo da Série B na terça-feira, então terça-feira, 7h30 da noite. Minha intenção, a live de terça de 7h30 até as 9 horas da noite, tá? Das 7h30 até as 9 horas da noite, essa é a minha intenção com relação às lives, todas terça-feira aqui no Fala Fera. E aí, a live vai pegando, vamos ampliando, de repente no horário, outros dias da semana, daqui a pouco teremos condições de buscar convidados para a live, né? E vamos caminhando, tá? Então você está convidado, terça-feira, 7h30, live do André Rodrigues no Fala Fera, no clima da final da Copa Verde, beleza? Terça, 7h30 da noite, compartilhe já a notícia com seu amigo Esmeraldino e faça a sua inscrição no canal, logo logo 6.000 Esmeraldinos, logo logo 6K de Esmeraldinos do Fala Fera, tá? É uma família esmeraldina aqui, que é um ambiente familiar, e tomara que na live da terça-feira eu traga uma outra surpresa pra você, fera, você vai gostar. E aí, pessoal, nesse primeiro vídeo sábado, a passagem bíblica é Salmo 103. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus, é meu Senhor, como sois grande, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Salmo 103. Em nome da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, tá certo? Lá tem de tudo para o acabamento da sua obra e ela tem a frota própria, e consequentemente a entrega mais rápida para todo o estado de Goiás. É um show, a gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, que show. Em nome dela, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, aqui na agenda anotadinha aqui os abraços, viu? Anotados abraços aos internautas, né? Ao Túlio Maurício, ao Alessandro Justino, ao Hélio Teixeira, ao José Cláudio, ao Edson Moura, ao Baltazar Godinho, ao Adolfo Ferreira, em São Luís de Montes Belos, ao João Teodoro Reis, ao Rosivaldo Cruvinel e ao Silvio Deus, além do Márcio Borras. É uma legião de esmeraldinos aqui no Fala Fera. Galera, e aí, na manhã de hoje tem treinamento, tá? É o último treinamento. E após o treinamento, a delegação do Goiás vai viajar para Belo Horizonte visando o jogo de amanhã, à noite, 8 horas, a Arena Independência contra o América Mineiro. Eu já realizei alguns jogos na Arena Independência, quase uns 7 ou 8. Rapaz, é muito bom trabalhar lá, tá? Muito bom trabalhar na Arena Independência, um estádio totalmente funcional para a imprensa, confortável para o torcedor. É muito bom trabalhar na Arena Independência. Enfim, amanhã, 8 horas da noite, Goiás joga lá contra o América Mineiro. Importante esse jogo, né? Tem uma boa chance na rodada. O Goiás aí, até anotei aqui, ó. Do Goiás, se vencer o América Mineiro, de ser o líder, né? De forma isolada da Série B. Porque o CRB, que é o líder nesse momento, vai jogar domingo fora de casa. Lá em Curitiba contra o Atlético do Paraná. O CRB não vai ganhar do Furacão na Arena, não. E aí o CRB empatando, né? E o Goiás ganhando do América Mineiro. Goiás vai voltar para a liderança da Série B, ok? Então, jogo muito importante. O Lovati não vai jogar, tá suspenso, tá? Eu vou tentar ainda hoje trazer outras informações com relação à provável escalação do Goiás para o jogo de amanhã, se o Danilo vai viajar ou não, a questão do Juninho, do próprio William Lepo, como é que ficou ou não, né?
Mas bora caminhar. Pessoal, e aí, eu quero trazer agora aqui no Fala Fera uma outra parte da entrevista que o nosso Charlie Pereira realizou com o ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, tá certo? Pelo Diário de Goiás, pela PUC TV, né? Obrigado ao Charlie, né? O Lucas Lourenço também, lá do Diário de Goiás, equipe nota 1000 do grande Altair Tavares, jornalista de mão cheia. O nosso Altair Tavares dá um show comandando o Diário de Goiás, né? Um abraço ao Charlie, ao Altair, ao Lucas Lourenço, ao André Isaac, lá da PUC TV, grande craque da comunicação. E aí o Charlie abordou com o ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, né? A questão, muitos falam que o Mancini não ficou no Goiás no ano passado, não teve a renovação, porque o Paulo Rogério não quis e ele quis contratar o Jair Ventura. Então o Charles abordou esse tema com Paulo Rogério. Interessante a parte dessa entrevista e agora aqui no Fala Fera. Após essa parte eu voltarei com outras do Goiás no canal Esmeraldino. De maneira bem clara se isso aconteceu ou não, eu queria a oportunidade do senhor responder algo que nos bastidores se comenta muito. O Wagner Mancini era técnico do Goiás ano passado, terminou o campeonato muito bem, da Série B, com 6 vitórias. E aí sai o Wagner, chega o Jair Ventura. E que essa mudança foi motivada por uma vontade do senhor. O senhor teve algum tipo de influência nessa saída do Mancini e na contratação do Jair? Vamos lá. Quando eu dei aquele grito, eu estava afastado, eu fiquei afastado do Goiás até o mês de setembro, literalmente 100% afastado do clube, aí, final de agosto, mais ou menos. Eu voltei no jogo do Goiás e Paysandu 1-1, que eu voltei a frequentar. E eu dei aquela entrevista no jogo do Flamengo e Goiás, nas quartas finais da Copa do Brasil, Sub-20. Os conselheiros me chamando, o Goiás cheio de problemas, uma bagunça. Eu fui oposição em 2024, deixa bem claro, eu fui oposição ao Goiás em 2024, é o ponto que eu cheguei. Em 2024, você não sabe disso. Lá dentro, que eu fui oposição. Com o senhor Luciano Patiello? Sim, com o Luciano, com a presidência do Conselho Deliberativo, com todo mundo. Porque no dia que estava o Goiás não podia continuar. E eu cheguei e dei o grito: esses jogadores não vão jogar no Goiás. Estava na farra, estava na noite, naquela zona que estava dentro do clube. E quando eu conheci o Mancini, ele me agradeceu. Porque eu dei poder para ele afastasse os jogadores. Ele afastou os jogadores do time. Eles não jogaram mais no Goiás. Foi quando, chegando ao Goiás, o Atlético, o Vila, tem que entender uma coisa, nós temos que começar a contratar jogador em agosto, setembro. Montar a comissão técnica, a gente não consegue, quando vem o leilão, a gente não consegue. Não temos dinheiro para aportar nas contratações. Foi quando sentamos com o Mancini, você falou, não, eu estou com um problema pessoal, não vou continuar, mas não gostaria que anunciasse um novo treinador enquanto eu estivesse ainda no clube. Ok. Quem que você tinha do nível dele à disposição naquele momento? Em novembro, no final de novembro, nós não tínhamos. Tinha o Jair Ventura. Eu tenho uma amizade com o Jair, e além disso, era um puto treinador. Mas por que não manter o Mancini? Estava bem. Mas ele não quis ficar. Ele falou que não poderia ficar. Tanto é que ele recebeu 1000 propostas e não foi para nenhum clube. Por que o Mancini não financiou com ninguém? Você acha que o Mancini não teve nenhuma proposta em nenhum clube? Pensa em sem consciência. Coisa de até março, até março, sem nenhum clube sem proposta. Ele teve proposta que eu sei de clubes da Europa, ele teve proposta de clubes da Ásia e do México, que eu sei. E o que aconteceu? Do jeitinho que eu fui atrás do Jair, eu falei, Jair, o trabalho não está bom, não deu certo, hora de trocar. Foi quando eu peguei, liguei para o Fábio Melo, empresário do Mancini, que é amigo pessoal meu, me ajudou muito em Goiás em 2021, trouxe o jogador para mim, sem cobrar a comissão dele. Então, é um empresário do bem, eu falo que existe empresário do bem no futebol e empresário do mal. O Fábio Melo, empresário do Mancini, muito bem. Liguei para o Fábio Melo, sabe quanto tempo demorou a conversa minha do Fábio? 20 minutos. Acertamos o salário, tudo, o Mancini veio. Entendeu? Jair veio. Hã? Não, o Mancini. É o Fábio Melo, empresário do Mancini. Então foi feita toda a troca. Agora, jogado em mim. Goiás é engraçado, Charles. Tudo que acontece sou eu. Eu não sou presidente do clube. Quebra um copo no Goiás sou eu. Já deu. Mas o senhor tem essa influência. Exato, de trazer um técnico, de tentar trazer um jogador. Mas eu estava dentro do futebol. Eu vim para dentro do futebol no final do ano passado para poder ajudar, porque do dia que estava ali, estava na zona. E depois que eu vim em Goiás, engatou as 7 vitórias também. É o Mancini e o Paulo Rogério que deu calma naquela bagunça que estava, naquela briga que estava com os conselheiros, de sócio. Eu dei a calmaria para o Goiás. Isso ninguém fala, é só o Mancini. Viu como é que são as coisas? As coisas ruins sou eu, as coisas boas são os outros. Eu dei a calmaria para o Goiás. Eu bati na mesa junto com o Vanderlan,
O Vanderlan veio comigo, assumiu a presidência do conselho, e demos calmas para trocamos o CEO, trocamos toda a diretoria, trouxemos a Jéssica, trouxemos o Piscininho, trouxemos outros diretores. O Goiás ficou calmo. Agora, o trabalho de Jair não foi satisfatório, não deu resultado em campo. Ponto. Tem que ser trocado, foi trocado. Se o Mancini tivesse brigado comigo, brigado com o Mancini, eu iria atrás dele? Não. Eu procurei o Fábio Mancini, quer voltar? Volta. Para o Goiás ele volta. Então, vamos voltar? Vamos. E foi assim que foi feito. Então, tem que entender uma coisa. Quer imputar minhas coisas, mas imputa as coisas corretas a mim. Tem um repórter aí, das antigas, não vou citar o nome, que falou que está faltando que eu mandei cortar comida da casa do atleta da base. Eu sou o maior incentivador da base, da história do Goiás como dirigente, talvez mais que meu pai, inclusive. Ele falou, amputar a mim, eu estou preocupado com comida. Liguei para o Leonardo, o CEO. Leonardo, essa história não. A despesa da casa do atleta dobrou. Tem 150 refeições por período. Antes era 70. O que está acontecendo? Os funcionários não estão almoçar lá. Não, os funcionários não vão almoçar lá. Vamos falar os atletas e os funcionários só da casa do atleta, que são 65 refeições por período, não 150. Isso é fazer o Goiás. Tudo que a gente consegue economizar no clube vai para o futebol. Nós temos que fazer isso. E foi amputado a mim. Voltando à primeira pergunta. Então, não. Eu não estou na gestão do Goiás, eu não vou fazer mais gestão, não sou presidente do Goiás. Gestão acabou no dia 30 de novembro de 23. Até essa data eu respondo pelo clube. De lá para cá, Charles, eu vou ser presidente do conselho, que é um cargo político, onde eu quero pensar o futuro do Goiás, dar uma calmaria para o clube, entre os associados, e fazer o Goiás crescer para o futuro. A gente tem que pensar por quê? Não vamos gastar esse ano com salários de jogadores e tudo mais, 35 milhões, 40 milhões na Série A, Série B. 40 milhões na Série B. Talvez. Despesa do futebol, 70 milhões, que aí tem viagem, que as coisas que não contam como salário. 70, 75 milhões. O que acontece? Isso aqui numa Série A, você vai cair no primeiro turno. Hoje precisa manter uma Série A de 200 milhões no futebol. Então, não tem jeito. Então, eu tenho que pensar futuro. Meu cargo vai ser político, dentro do conselho. Gestão é o CA e o CEO. O Conselho de Administração e o CEO do clube. Eles fazem gestão do dia a dia. Isso eu não quero minha vida mais não. Isso já passou. Muito bem. Aí outra parte dessa entrevista exclusiva do nosso Charlie Pereira, né, do Lucas Lourenço, nas imagens, Diário de Goiás, PUC TV. Muito boa entrevista realmente. Aí o Paulo Rogério Pinheiro, ele colocou algumas coisas que eu já informei na Band News com as feras do esporte, para quem acompanha o meu trabalho. E eu quero falar dessas situações e também outras informações Goiás, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Fica pertinho da Praça da Boaventura, na Vila Nova, tá certo? Lá tem vários pratos quentes, várias saladas. É um show o Júnior Cozinha Brasileira. Alídio Fauzi e Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos como nós, comandam brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, eu coloquei já isso, o Paulo Rogério Pinheiro, ele voltou para dentro do Goiás, foi em setembro do ano passado. Desde quando ele deixou a presidência, estava afastado, e aí ele colocou de forma clara, né, que ele foi oposição no Goiás em 2024, em tudo que estava acontecendo no Goiás do extracampo, né? A questão do diretor executivo, Luciano Pociello, a forma que o Pociello estava trabalhando, comandando o Goiás, e aí ele colocou de forma aberta que foi oposição no Goiás em 2024, e aí em setembro, a pedido dos conselheiros, né, sócios, ele voltou para dentro, né, tentou trazer ali a calmaria, porque existia uma grande divisão entre conselheiros, sócios, com a direção executiva do Goiás naquele momento, e aí ele entrou no Goiás em setembro, voltou para dentro, trouxe essa calmaria, né, tentou trazer essa calmaria para o dia a dia do Goiás, né, a relação dos sócios, conselheiros com a diretoria. Ele deu carta branca ao Mancini, né, tanto ele quanto o Vanderlan Alcântara. Ele ressaltou o nome do Vanderlan, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Deram carta branca para o Mancini fazer o que quisesse do futebol naquele momento. Até o Paulo Rogério usou a expressão aí, tinha jogadores na farra.
jogadores da farra. Então eles deram carta branca ao Mancini, que o Mancini afastou esses jogadores que estavam na farra. E aí o Goiás teve aquela reação, né? 7 jogos, 7 vitórias, no final da Série B quase deu acesso, enfim. E aí até ele fez um desabafo, né? Que todo mundo valorizou o Mancini naquela reação e não valorizaram o trabalho que ele fez no extracampo, né? Desde setembro para cá, tentando trazer essa calma no extracampo do Goiás e ao mesmo tempo dando essa liberdade ao Mancini. Ele colocou algo aí que eu não sabia. Eu não sabia que em outubro do ano passado, que o Mancini já comunicou ao Goiás que não poderia ficar no Goiás, devido a um problema pessoal, em outubro do ano passado. E aí que até o Mancini pediu para que essa informação não fosse divulgada. O Paulo Rogério falou isso na entrevista. Então, se em outubro eles já tinham informação que o Mancini não ia ficar no Goiás no ano que vem, devido a um problema pessoal, gente, é normal, né, em novembro, tentar já contratar um novo técnico visando a próxima temporada, ué. É algo lógico. O Jair Ventura, com certeza, no processo, era o melhor nome disponível para o Goiás naquele momento. Então, eu não sabia dessa informação. Que em outubro do ano passado, o Mancini comunicou ao Goiás. Devido a um problema pessoal, não poderei ficar no Goiás para a próxima temporada e até pediu para não ser divulgada essa situação. Então, cara, algo lógico e tranquilo, né? Uma outra situação que ele falou é que esse ano o Goiás vai gastar 40 milhões, né? Com folha no futebol profissional e aí com as despesas, algo em torno de 70 milhões, né? Viagens, hotéis, premiações. Então, 70 milhões o Goiás vai gastar esse ano no futebol profissional. E tomara que venha um acesso. E ele colocou aí 70 milhões na Série A, cai para a Série B. E aí na Série A, para ficar na Série A, um orçamento no mínimo 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, né? Palavras do ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, né? Outra situação aqui não. Nessa fala aí, nessa parte da entrevista, foram essas situações que chamaram a minha atenção, né? É isso mesmo, Galera, dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo aí, tá certo? Ainda hoje eu voltarei com outras informações do Goiás, vídeo das 4h30 da tarde, 4 horas, 5 horas, outras informações do Goiás, tá certo? Voltarei hoje no Fala Fera. Desse sabadão, sem moleza pra mim e pra Ágata, minha sobrinha. E repito, terça-feira, 7h30 da noite, minha intenção uma live das 7h30 até as 9 horas, uma live descontraída na véspera da final da Copa Verde, né? Entre eu e vocês internautas, um bate-papo agradável, familiar. Vou tentar responder perguntas, se não souber, vou anotar, tentar trazer as sequências respostas e por aí vai. Então, de agora em diante, se Deus quiser, toda terça-feira, 7h30, live do André Rodrigues com vocês, internautas daqui no Fala Fera, tá? E tomara que terça-feira eu já tenha condição de anunciar uma outra surpresa para você nessa live. Divulgue a live aí, galera. Abração e até mais tarde aqui no Fala Fera, nesse sabadão. Abençoado sábado para você e para sua família, viu, fera?